Continuamos lendo. Gálatas, capítulo 2, no verso número 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Porque eles se vestiam bem, né? Para dizer que eram os caras que comandavam, se vestiam muito bem. E onde estão os homens que se vestem bem? Estão nos templos e nos palácios. Que saístes a ver? João Batista trajava roupas de couro de animal, se alimentava de mel silvestre e comia gafanhotos. Essa coisa de todo internado, todo bonito, cuidado. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nas a destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. O que é circuncisão? Já já a gente fala. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Sempre tem pobre no meio, sempre tem que ter ajuda, sempre tem que ter caridade, sempre tem que ter amor. Amor é caridade. Amor é dar. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era irrepreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Tipo assim, ó, os que são da circuncisão, que estão ligados à lei de Moisés, eles são mais fortes, mais poderosos. Então, se o irmão Rubens ficar falando essas coisas, eu não fico do lado dele porque ele é fraco, mas eu fico do lado dos da circuncisão, que apoiam a lei de Moisés, que dizem que temos que comer o melhor dessa terra, porque esses têm templos maravilhosos, eles são ricos, eles são poderosos. Então, eles, com certeza, estão mais próximos de Deus e, com certeza, também, eles sabem muito mais do que o irmão Rubens, porque eles estudaram muito. E o irmão Rubens não estudou nada, tem mal o 2º grau. Bom, meu amado, eu não estudei as coisas do homem, não. Mas as coisas do Senhor têm entrado na minha cabeça. E Paulo disse, tudo aquilo que eu aprendi com a lei me serviu como fezes. Fezes, cocô. E reconhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, olha só, eles eram, tá vendo? Cefas, João e Tiago eram os caras da igreja. A igreja que eu digo não é a denominação nem o templo, é daquele grupo de pessoas de Gálatas. Por quê? Porque eles eram da circuncisão, eles eram da lei de Moisés. Eles tinham o pinto, o pênis, com aquela rodinha cortada. Os outros não tinham. Entendeu? Essa é a verdade. Ah, mas o gentio não tem o pênis cortado. Não, não tem. Não tem o pacto da aliança de Abraão. E aí? E aí, qual o problema? Nós temos o pacto da aliança de Jesus. Porque nós somos circuncidados no coração e não no pênis. O pênis está lá. Só quem teve problema de fimose é que fez a circuncisão, mas de uma forma aí medicinal, né? E não religiosa ou espiritual. Vou ler. E reconhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destra, ou seja, a esquerda, né, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também procurei fazer isso com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram e se foi retirado e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, isso aqui foi em Jerusalém, viu, meu amado? Não foi em Gálatas, não. Se tu, sendo judeu, vives como gentil, e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeu? Caramba, cara. Senhor Jesus, que inteligência de Paulo, cara. Hã? Que inteligência de Paulo. Eu fico maravilhado com essas coisas. Olha o que Paulo fala para Pedro. E outra coisa, hein?
Pedro! A pedra! Pedro, pastor. Pedro era pastor mesmo. Foi levantado por Jesus. Jesus dizia assim, ó: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi um pastor de verdade. Mas, irmão Rubens, você de vez em quando me desconcerta. Você fala que o que está aí, esse pastor, essas coisas de... Não é pastor? Não existe... Não, na Bíblia tem pastor, claro que tem. E aqui tem um pastor levantado por Jesus Cristo. Pedro. Pedro era pastor evangélico. Tipo assim, pastor espiritual, não é pastor de ovelha. Pastor de ovelha é Davi. Não é da função agropastoril, não. Pastor da igreja, Pedro. Agora você vê o testemunho de Pedro. Vê se parece com o testemunho de algum pastor que você conhece. Se você conhecer algum pastor que tem um testemunho igual ao do Pedro, então eu digo que seu pastor está seguindo a sã doutrina. Porque Pedro tinha sobrevivência própria. E era bem sucedido no ramo da pesca. Pedro largou a pesca e foi ser um discípulo. Foi apanhar, foi sofrer. Dinheiro não tinha. Pedro não andava falando mentira. E quando ele encontrou aquele homem mendigando na Porta Formosa, ele falou uma grande verdade. Ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Então quando ele disse que não tem ouro nem prata, é porque ele não tinha mesmo. E ele não tinha porque não cobrava dízimo. Não tem na Bíblia ele cobrando dízimo a ninguém, nem oferta. Nem tomando dinheiro de ninguém, não tem. Aí eu pergunto, você conhece algum pastor hoje que não tem dinheiro nada? Tá duro? Sem nada? Que não tem dinheiro nenhum, conhece? Então esse aí é um pastor igual Pedro, parabéns, viu? Parabéns. Agora olha a maioria. Deixa pra lá, vai você. Olha, só tira isso como exemplo. Existe um pastor levantado por Jesus, o nome dele é Pedro. Esse comprova isso, porque muitos falam, eu fui chamado para o evangelho por Jesus, eu sou pastor segundo a vontade. Muitos falam, mas a prova inequívoca de que há um pastor, que houve um algum dia, um pastor mesmo evangélico, vamos dizer assim, um pastor que segue a palavra, né, um pastor levantado por Jesus. Sim, Pedro foi esse pastor. Então agora você tem como ver como é a conduta de um pastor, não é verdade? Se os pastores que você conhece têm uma conduta igual de Pedro, tem um testemunho igual de Pedro, perseguido, que apanhou, que sofreu, que passou dificuldade, que passou fome, que acabou crucificado de cabeça para baixo, se tem, é isso aí, está fazendo a função que o pastor faz. Mas se você não tem, então você observa e vai observando, se você não conhece. Aí Paulo dá essa palavra inteligentíssima para Pedro. Recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também procurei fazer com diligência. E chegando a Pedro na Antioquia, lhe resisti na cara. Resisti na cara quer dizer, enfrentei Pedro. Com os pobres ele fez com diligência, né? Com cuidado, com zelo. Mas Pedro ele questionou mesmo. Ele pegou o pastor pelo colarinho. Pastor, vem cá, pastor. Vem aqui, pastor Pedro. Olha, Senhor Jesus. Olha, Yoshua. Senhor. E chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara, porque era repreensível. Era de fazer isso, né? Tinha que fazer. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, aí eu disse a Pedro, na presença de todos: se tu, Pedro, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Por que, Pedro, que você quer que os caras vá lá no pintinho, lá no pênis e corta um pedaço? Por que você quer que eles se circuncidem na lei de Moisés, se você já está na graça de Cristo? Cara, você que é circuncidado lá, quebrou, acabou o muro da separação que dividia dois povos. Você agora é igreja. Você está na graça, Pedro. E como é que você quer que o pessoal se circuncide lá? Como homem sanguinário? Lá de Moisés, que a esposa Zipora falou?
porque ele cortou os prepúcios de todo mundo? Pô, Pedro, acorda! E a gente segue. Essa foi boa.